Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. É verdade que quando um avião cai, né, costuma-se dizer que nunca é só por um motivo. O avião cai sempre em função de alguns elementos, né? Falha humana, problema técnico, engenharia mal feita, enfim, alguma sinalização errada no aeroporto. Em geral, numa coisa só não derruba o avião, é preciso de mais. Então, é preciso fazer aqui um reparo e dizer a tragédia dos Yanomamis no Brasil, e não só no Brasil, no território Yanomami, em boa parte da América Latina, que se expande por outras fronteiras, não é culpa de uma só pessoa, mas há um elemento central por trás de tudo isso, e o nome deste elemento é Jair Messias Bolsonaro, e eu vou falar disso aqui hoje. Ele precisa ser responsabilizado, e eu vou dizer mais, ele precisa ser preso, porque o que se cometeu, o que está se cometendo ali, é um genocídio programado e articulado por este governo que se encerrou. Antes de mais nada, de entrar no comentário, eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, que acione o sininho, porque isso é importante para a gente poder chegar a mais gente. Se puder colocar um comentário e um valeu demais, melhor ainda. Olha só, separei aqui algumas frases do Bolsonaro, né? O Bolsonaro vem falando contra os povos indígenas desde sempre. O Bolsonaro é o missionário da causa anti-indígena no Brasil. Por exemplo, em 23 de janeiro, ele disse assim, com toda certeza, o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Falou para o UOL Notícias, isso em 23 de janeiro de 2020, como presidente da República. Quero dizer o seguinte, cada vez mais o índio é um ser humano. Ou seja, antes o índio não era um ser humano. O índio não tinha alma, né? Como entendiam os missionários jesuítas no Brasil, e por isso abençoavam os indígenas mortos, porque não tinha problema de matá-los. Como entendiam as missões bandeirantes pelo Brasil inteiro, que matar índio não significava matar um ser humano. Este comentário racista, esse comentário escroto foi de um presidente da República, e enquanto crianças Yanomamis morriam, né, 570, segundo os últimos relatos, ou muito mais que isso. Em 22 de abril de 2015, ele fazia um comentário mais ou menos na mesma linha, que foi publicado pelo Campo Grande News. Os índios não falam nossa língua, não têm dinheiro, não têm cultura, são povos nativos. Como eles conseguem ter 13% do território nacional? É um discurso que é feito ao avesso, né? Os índios tinham 100% do território nacional. Agora eles têm 13%. Mas o que o Bolsonaro sempre destacou é o fato deles terem 13%, ao invés de reconhecer que hoje eles só têm 13% desse território, e que isso é importante, inclusive, para preservar a cultura indígena no Brasil, e não só para preservar o meio ambiente. Em 15 de novembro de 2015, pouco depois desse comentário, ele disse: estamos perdendo toda a região norte por pessoas que não querem se inteirar do risco que estamos tendo de ter presidentes índios com bordunas nas mãos. Ou seja, daqui a pouco vai ter presidente índio no Brasil, que absurdo, eles não são gente. E aí ali, entre outros, tem o mais odioso ainda, que ele falou, uma frase que já deveria ter levado ele a perder o mandato naquele momento,
mas infelizmente a gente foi naturalizando as falas e os discursos de Bolsonaro, e ele foi crescendo politicamente com base nesse discurso do ódio. Em 12 de abril de 2018, a matéria do Correio Brasiliense registrava a seguinte frase de Bolsonaro: pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. Esse discurso odioso, esse discurso preconceituoso, esse discurso racista, esse discurso criminoso deu origem a políticos como esse filha da mãe aí, esse canalha do governador de Roraima, que o tal de Antônio Almeida, Antônio Denarium, né? Antônio Denarium, que o Guilherme tem, inclusive, um vídeo que a gente vai passar aqui para você assistir. O PT foi erradicado no estado de Roraima. Roraima é o único estado do Brasil que não tem nenhum vereador do PT, nem um prefeito do PT, nem um deputado estadual do PT, nem um deputado federal do PT, nem um senador do PT e não tem governador do PT também. Aqui é direita, é crescimento, é Bolsonaro de novo. Vocês entenderam, né? Que quando o PT é erradicado, a miséria também vai embora. E Roraima é o estado que mais cresce no Brasil. Venha pra cá, você também. Bora. E aí você produz esse tipo de político que dá realidade àquela vamos exterminar essa petralhada que o Bolsonaro disse no Acre. E o Bolsonaro conseguiu impor na região norte brasileira, com exceção talvez do Pará e Amazonas, mais ou menos, mas os outros estados, antigos territórios, ele hoje tem uma votação escandalosa. Em Roraima, ele teve 77% dos votos. Com base em quê? Numa grande organização criminosa que se estende para o estado, que faz dinheiro e que transforma aquele lugar num espaço mafioso. Com tudo que a gente tem de demonstração de crimes cometidos ali, tanto do ponto de vista econômico, né, que foram organizados a partir do Estado, quanto do ponto de vista humano, em relação aos povos indígenas, quanto do ponto de vista ambiental, contra a natureza, contra o ambiente, contra a Amazônia. Eu quero dizer para vocês que não dá mais para não pedir a prisão do Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser processado em nível internacional, inclusive. Bolsonaro tem que ser procurado como um assassino, um serial killer perigoso pela Interpol, porque foi o que ele fez, além de ter cometido crime de genocídio na pandemia, ele cometeu crime de genocídio contra os indígenas, contra o povo Yanomami. Quer dizer, só esses dois motivos deveriam torná-lo alguém buscado no mundo inteiro. Não dá para dizer, mas precisamos procurar um momento em que a correlação de forças esteja mais propícia para processar Bolsonaro. Desculpa, eu estou do outro lado desta rua. Eu quero dizer para vocês que o Brasil, o povo brasileiro, o Ministério Público, as organizações ambientais, as organizações de direitos humanos têm que se juntar para fazer um grande processo e levar Bolsonaro para um tribunal da ONU, se necessário for, para que ele seja incriminado e pague pelas mortes dessas 570 crianças indígenas, 570 crianças Yanomamis, que foram assassinadas pelo Estado brasileiro quando ele era presidente da República. Não dá mais para naturalizar e fazer de conta que é tudo bem, que aquelas crianças não têm alma, que elas não são crianças de verdade, que eles não são seres humanos. Eles estão morrendo no meio da floresta
pressionados pelo garimpo, financiado e apoiado por Bolsonaro e sua gangue, como Damares e Ricardo Salles, e tudo bem, esses caras vão virar senador, deputado, vão continuar aí brincando de fazer política e organizando o crime para continuar matando Yanomamis. Não dá mais para deixar isso barato, não dá para esperar a tal correlação de forças melhorar. Isso é crime de lesa humanidade. Chega, basta. Esses caras têm que ir para a cadeia, apodrecer, porque mataram crianças, assassinaram e tentaram impor o genocídio de uma população. Chega, chega, basta. Basta disso. Basta desse tipo de impunidade a poderosos. Não dá para esperar. Não dá mais para esperar. É preciso cobrar já. O Ministério Público tem obrigação de fazer o seu serviço. As organizações não governamentais do mundo inteiro têm obrigação de criar um movimento global para prender Bolsonaro por conta de tudo isso que já está claro e que está demonstrado. As mortes dessas crianças, desses Yanomamis, não pode ficar impune. Como também não poderia ficar impune os assassinatos organizados por esta gangue no genocídio da pandemia do Covid, que está sendo já tratado como algo normal. Enfim, era isso que tínhamos para hoje, neste Fala Rovai, que eu dedico à minha amiga Adriana Dias Ziga, que sempre lutou do lado certo da história, que nos deixou, que deixa um buraco imenso no combate a esses canalhas, a esses nazistas, né, com os quais ela lutou bravamente, mesmo sendo ameaçada, mesmo sendo perseguida e mesmo muitas vezes estando debilitada fisicamente. Ela nunca recuou e nós vamos honrar o seu legado. Nós não recuaremos também. Viva Adriana Dias Iga!